estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vêm nos dizer que a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Ou seja, não podemos dizer que todas as dores são iguais de forma alguma. As dores são individuais, únicas, nenhuma dor é igual à outra, porque nenhum indivíduo é igual ao outro. Mas essa igualdade perante a dor, ou seja, a dor ela é democrática, né? Ela não escolhe, não é o rico, não é o pobre, não é quem mora na mansão ou quem mora na favela, não é o de uma religião ou de outra. Todos nós nos igualamos por passarmos por momentos de dificuldade. E nesses momentos mais difíceis, o que acontece? Nós passamos e aí nós vamos refletir sobre aquilo que nós fizemos. Então nós sabemos que um ato que nós tivemos que não foi muito bom foi o causador dessa dor. Então nós não temos mais que alegarmos desconhecermos. Daí ele dizer que através das nossas experiências nós vamos deixando de ser ignorantes, ou seja, deixando de ignorar fatos que são realidades. Daí a beleza, né, de Deus, e como diz Joana de Ângeles, nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós sabemos que todas as nossas dores são consequências das nossas condutas equivocadas, em períodos da nossa vida em que fomos ignorantes, no sentido puro da palavra, nós ignorávamos, não sabíamos o que estávamos fazendo, mas com o passar do tempo nós vamos aprendendo e vamos deixando de ser ignorantes para realmente compreender os porquês do nosso dia de hoje. Essa escritora, Muriel Spark, é uma escritora que nasceu na Escócia, mas ela viveu durante muito tempo na África e na Itália. E nesse livro, nesta obra, Memento Mori é uma expressão latina que quer dizer lembra-te de que és mortal. Nessa obra, ela traz um trecho assim espetacular que nós precisamos refletir sempre. Com certeza ela não teve contato com a doutrina espírita, porque se tivesse, não escreveria isso. Mas nós que temos contato com a doutrina espírita, esquecemos este fato. Ela vem falar para nós a respeito da morte. Se eu pudesse tornar a viver, criaria o hábito de todas as noites pensar sobre a morte. Nenhuma outra prática intensifica tanto a vida. A morte devia ser parte da expectativa da vida. Sem o sentido presente da morte, a vida é insípida. É como viver só de clara de ovos, né? Então a gente vê que realmente, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, ou é a separação de um ente querido, ou é a perda de um emprego, a perda de uma posição social, de um equilíbrio emocional, quando a gente estava mais equilibrado, de repente a gente entra aí por um período mais descontrolado, quando a saúde começa a se abalar, ou seja, é quando as pequenas mortes começam a acontecer na nossa vida que a gente reflete sobre a validade da vida. Todos nós somos assim, né? Como diz o poeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há mesmo. O hoje é hoje, único e exclusivo. E quando a gente se vê refletindo sobre a morte, é que a gente vai dar valor à vida. Às vezes as pessoas costumam dizer assim, vocês espíritas só ficam falando de morte. Eu digo, pelo contrário, você não soube interpretar a mensagem. Nós falamos da vida, numa vida muito maior. E para que a gente possa conquistar essa vida plena, essa vida eterna, nós precisamos refletir sobre a morte. A morte das pequenas coisas que devem acontecer na nossa vida. É preciso que morra em nós o egoísmo, é preciso que morra o orgulho, é preciso que morra a avareza, é preciso que morra a maledicência, é preciso que morra a mágoa. Todas essas mortes precisam acontecer para que a nossa vida se intensifique, para que ela seja cada vez mais plena. E quanto mais a gente reflete sobre este assunto, mais valiosa fica a nossa vida. Cada segundo passa a ter um valor muito maior
quando a gente se depara com essa ideia. Então essa deve ser uma prática que nós devemos fazer todos os dias. O que precisa morrer em mim? Muitas vezes precisa morrer em nós uma discussão. E a gente tem duas opções. Ou leva isso adiante, passa para mais um e a coisa aumenta, né? Ou a gente tem a opção de morrer em nós, através do nosso silêncio. Então, quantas coisas podem morrer em nós para intensificar não só a nossa vida, mas a vida do outro, a vida daqueles que convivem conosco. E no Livro dos Espíritos, na questão 120, 121, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Porque a ideia de mal, de bem e mal, é um caminho que nós temos que trilhar para chegarmos à perfeição, né? E é interessante a resposta que os espíritos deram: pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Ou seja, não existe espírito mal, não existe uma pessoa má, existe uma pessoa ignorante. Se ela cometeu aquele equívoco, é porque ela ignora um caminho melhor. Ela não sabe, ela é ignorante, né? Nossa, mas como é que fulano pôde fazer isso? Pôde. Nesse estágio em que ele está, ele não tem o conhecimento para agir diferente. Por isso é que ele age assim. E Kardec continuou ainda, né, insistindo. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Às vezes a gente pensa assim: ai, fulano parece que nasceu, será que nasce predestinado, né? Só para fazer as coisas que a gente chama de errado, né? Nasceu para fazer as coisas erradas. Será que é assim? Os espíritos disseram: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Nós estávamos até refletindo num outro encontro nosso a respeito de algumas doenças, transtornos da alma, em que a pessoa foge daquele centro do amor, ou seja, o nosso ponto de equilíbrio é o amor pleno. E quando a gente derrapa nessa estrada aí do amor, a gente foge dessa estrada, nós seguimos um outro caminho. Mas nós vamos ter que voltar para o caminho do bem, nós vamos ter que voltar para o caminho do amor, porque esse é o nosso destino. E na mesma ideia ainda de bem e mal, Joana de Ângeles, na obra Amor, Imbatível Amor, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, vem falar para nós que o mal, ele é de duração efêmera, porque é resultado de uma etapa de um processo evolutivo, ou seja, o mal é temporário, ele não é para o resto da nossa vida, enquanto que o bem